E, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o, e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrava para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguém eu tenho roubado, o restituo 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu vou ler novamente o versículo 10, amém? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus! Você pode estar glorificando a Deus? Aleluia! É uma noite maravilhosa, é uma noite especial, porque nós temos a oportunidade de estar na casa do Pai. Nós temos a oportunidade de estar na casa de Deus. E uma coisa é certa, não tem lugar melhor no mundo do que na presença do Senhor. Na presença do Senhor Jesus é o lugar da gente deixar tudo para trás. Na presença de Jesus é um lugar para a gente deixar tudo para trás. É bem por isso que lá no Cântico dos Degraus, nos Salmos, a Bíblia vai dizer assim, que o salmista vai deixar na Bíblia dizendo assim: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A casa de Deus é um lugar de alegria. A casa de Deus é um lugar de paz. Sabe por quê? Porque muitas das vezes você entra num culto de domingo como esse, talvez sem paz, talvez sem alegria, talvez com o seu coração preocupado com a situação do dia de amanhã, talvez preocupado com algo que poderia vir a acontecer. Mas o que Deus coloca no meu coração para te falar: na casa do Pai tem alegria, na casa do Pai tem paz, na casa de Deus tem alguém que te abraça, na casa de Deus tem alguém que não vai te acusar, mas vai te abraçar. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, a Bíblia vai contar que Jesus está passando na cidade chamada Jericó, uma cidade muito conhecida dentro da Bíblia. É bem verdade que se eu perguntasse aonde é que um dia caíram as muralhas, você se lembraria: a cidade de Jericó. Uma cidade muito falada dentro da Bíblia, uma cidade que já foi palco de guerras, de maldições, de muitas coisas. Mas Jesus, uma vez passando nessa Jericó, Jesus ia passar na vida de um homem, ia mudar a vida dele para sempre. Nunca mais a vida dele seria a mesma. Nunca mais a vida dele a partir daquele dia seria a mesma. Sabe por quê? Porque todo aquele que tem um encontro verdadeiro com Jesus, a vida dele nunca mais é a mesma. Jesus é tão amável, Jesus é tão poderoso, Jesus é tão tremendo, que ele tem a aptidão de pegar um homem no estado que ele estiver, talvez enfermo, talvez doente, talvez atribulado, talvez afundado no lamaçal do pecado, talvez em uma situação que para o homem é irreversível, e mudar a vida dessa pessoa, levantar esta pessoa, restaurar essa pessoa, capacitar esta pessoa. Até que Jesus pode fazer na vida do ser humano. Eu olho para a Bíblia Sagrada, a Bíblia vai dizer que Jesus está passando, e no meio da multidão que o seguia, no meio de muitos que estavam ali ao seu redor, vai ter um homem que vai colocar um desejo dentro do teu coração: eu quero ver a Jesus. Eu quero ver Jesus, porque Jesus vai passar aqui. Eu quero ver Jesus. E uma coisa é certa: se você saiu da tua casa para vir aqui ver Jesus, você vai se encontrar com Ele. Se você saiu da tua casa e veio aqui para se encontrar com Ele, você vai se encontrar. Talvez você não saiba, mas no meio dos louvores que já foi entoado, a minha Bíblia vai dizer que o Senhor é aquele que habita, que caminha no meio. Os louvores já foram passados nessa noite. Jesus já está no nosso meio. Jesus já está nesse ambiente. E se Jesus está nesse ambiente, você já pode adorá-lo. Você já pode glorificá-lo. Você já pode voltar o teu coração para que esse simples pregador está pregando. A Bíblia diz que esse homem que colocou no coração de ir se encontrar com Jesus era um homem chamado Zaqueu. Quem é Zaqueu, evangelista? A Bíblia vai contar que Zaqueu, ele era um publicano.
Quem era o publicano? O publicano, irmão Júnior, era aquela pessoa rejeitada por todo mundo. O publicano é aquele que a família rejeita. O publicano é aquele que a igreja rejeita. O publicano é aquele que todos rejeitam. O publicano era um homem que era considerado traidor. O publicano era considerado uma pessoa amaldiçoada no meio do teu povo. Por quê? Porque ele escolheu trabalhar para o inimigo. Porque ele escolheu roubar o seu próprio povo. Porque ele escolheu, por causa do dinheiro, por causa da avareza do seu coração, por conta do amor ao dinheiro, a facilidade do publicano, ser um publicano. Verdade é que o texto diz que Zaqueu era rico, então ele teve êxodo, que acusa Eude no seu propósito. Ele, sendo publicano, ele conquistou status, conquistou dinheiro, ele conquistou a riqueza, conquistou bens materiais, conquistou muitas coisas, mas o que tem de mais importante ele perdeu. Quem sabe a tua família, quem sabe amigos verdadeiros que eu amo, não por causa do dinheiro, mas sim por causa daquilo que é. Muitas coisas o publicano perdeu. Perdeu a comunhão com Deus, porque uma vez defraudando um dos mandamentos de Deus, ele perdeu a sua comunhão com Deus. Perdeu a oportunidade de entrar dentro de uma sinagoga e adorar a Deus. Quem sabe? Porque quando nós olhamos para a história, o publicano onde passava, era uma pessoa excluída pela sociedade, era uma pessoa deixada de lado, é uma pessoa que alguém iria xingar, é uma pessoa que alguém iria maltratar, é uma pessoa que ninguém abriria a porta. E dentro desse texto a gente vai ver isso. Talvez Zaqueu tenha conquistado tudo na terra que o dinheiro pode comprar. Mas nessa noite eu vim falar de alguém que tem algo que o dinheiro não compra. Talvez a paz que o dinheiro não dá. Talvez a saúde que o dinheiro não dá. Talvez a alegria que o dinheiro não dá. Quem é esse? Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que Zaqueu colocou no seu coração: ei, Jesus está vindo aí, eu quero me encontrar com Jesus, eu quero ver Jesus, eu quero ver quem é este homem. Porque a fama de Jesus, irmão Antônio, andava por todas as regiões. A fama de Jesus é que ele abria os olhos do cego. A fama de Jesus é que ele curava os paralíticos. A fama de Jesus é que Jesus ressuscitava os mortos, limpava os leprosos, multiplicava pão e peixe. Jesus fazia milagres. E para os desavisados, ele ainda faz milagres. Glória a Deus! Essa era a fama de Jesus. E Zaqueu colocou no teu coração: eu quero ver este homem que tanto as pessoas falam. Eu quero ver este homem que as pessoas dizem que é o Messias, dizem que é o Salvador, dizem que é ele que tem uma providência que nós precisamos. Diz que é ele que quando fala, o nosso coração arde, porque Jesus tem algo diferente. É por isso que talvez você está aqui em um culto e durante o culto parece que alguma coisa em você está diferente. Você chegou angustiado e a angústia já saiu. Você chegou triste e uma alegria está sobre o seu coração nessa noite. Sabe o que é isso? É a presença de Jesus no nosso meio. É a presença dele no nosso meio. Zaqueu quis conhecer isso. Zaqueu quis ter um encontro com Jesus. Mas o encontro dele saiu diferente do que ele planejou. O texto vai dizer que quando Zaqueu procurou ir até Jesus, havia uma grande multidão. E ele, sendo uma pessoa excluída pela sociedade, como é que ele ia entrar no meio da multidão? Talvez alguém ia maltratar, talvez alguém ia bater, talvez alguém ia fazer mal ali para Zaqueu. Não abriria espaço para ele passar, porque ele era considerado ninguém diante do seu povo, diante dos judeus. E o texto ainda implica dizer, irmã Danúbia, que ele era de baixa estatura. A minha Bíblia vai dizer que ele não se deu por vencido. Uma vez não conseguindo se encontrar com Jesus, uma vez não conseguindo ver Jesus, ele bolou uma estratégia. Ele bolou um projeto, porque uma coisa é certa: quando você quer se encontrar com Jesus, nada te barra, nada te impede, nada vai impedir você. Se hoje você veio aqui para se encontrar com Jesus, se hoje você veio aqui para se voltar para Ele, nada vai te impedir. É verdade. E se você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, seus versículos 37 a seguir, você vê Paulo escrevendo assim: quem nos separará do amor de Deus? A altura, a profundidade, o passado, o presente, o futuro, o porvir, a espada, nada nos separa do amor de Deus. Se hoje você quer se encontrar com Jesus, nada vai impedir de você tocar nele para a frente. Nada vai impedir de você abrir o seu coração para Ele. Se hoje você veio para se voltar para Ele, nada vai te impedir. A Bíblia vai dizer que ele bolou estratégia, ele não se deu por vencido, ele não deu uma desculpa. Ah, tem uma multidão, não tem como ir até Jesus. Não, ele bolou a estratégia. Jesus está vindo lá na entrada da cidade.
Jesus vai passar por esse caminho aqui. E aqui tem uma árvore, uma figueira. Eu vou subir nessa árvore e quando Jesus passar, eu vou ver ele. Eu vou ver ele, não vou ser impedido pela multidão, eu vou ver ele. Vou ver quem é este. O projeto de Zaqueu era se encontrar com Jesus. O projeto de Zaqueu era ver Jesus. Mas ele não sabia que o projeto de Jesus era ainda maior. Né? Talvez você tenha um motivo para estar hoje na igreja. Talvez o seu motivo é uma enfermidade. Talvez o seu motivo é um problema grave. Talvez você tenha um motivo para vir aqui nessa noite e estar aqui. Mas o que o Espírito de Deus coloca no meu coração para te falar, aquilo que Deus tem para fazer na tua vida é maior do que você. É maior do que aquilo que você Deus, aleluia. Eu poderia te dar um exemplo dentro da Bíblia, saindo do texto rapidamente, mas já volto. A Bíblia ilustra, irmã Eva, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, acerca de um homem, que o que ele pensava e o que ele queria era uma esmola, mas o que Deus tinha para ele era uma cura. Porque o que Deus tem é maior. A Bíblia diz que Pedro e João, a hora nona, desce do templo, se encontra com um homem coxo de mais de 40 anos, pedindo esmola. Se desse a esmola, irmã baixinha, ele iria se contentar. Mas a Bíblia diz que Pedro disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho esmola, mas eu tenho algo melhor. O que eu tenho te dou em nome de Jesus, levanta e anda. A Bíblia diz que aquele dia o homem não recebeu a esmola, mas ele foi curado. Por quê? Porque o que Deus tem para você é maior do que o que você pensa. É maior do que o que você pensa. O que Deus tem é maior. Hoje eu prego essa palavra aqui para que você inspire o teu coração a ter um encontro com Jesus, porque é maior. É maior. A Bíblia diz que Zaqueu sobe na figueira e fica esperando. E aqui eu começo a pensar algumas coisas. Tem certas coisas na vida que não vai acontecer no tempo que você quer. Tem certas coisas na vida que não vai acontecer na hora que você quer. Tem certas coisas na vida que não acontecem do jeito que você quer. É do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele achar melhor. Mas o bom é, vai acontecer na minha e na sua vida. Eu poderia sair do texto mais uma vez e te dar um exemplo de 2 Reis, capítulo 5. O que tem a ver 2 Reis, capítulo 5, esse texto? 2 Reis, capítulo 5, a Bíblia fala de Naamã. O homem que achou que tinha status, dinheiro, autoridade, prestígio, o milagre ia acontecer do jeito que ele queria. Mas a minha Bíblia diz que ele teve que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Um rio de águas que não era limpa. Mas na 7ª vez, no 7º mergulho, o milagre aconteceu. Não foi do jeito que ele queria, mas o milagre aconteceu. A Bíblia diz que Zaqueu vai ficar esperando lá em cima daquela figueira. E de repente vai acontecer uma coisa, Madaru. A multidão vem vindo. E Jesus também vem vindo. A multidão vem vindo. Jesus também vem vindo. E quando Jesus chega debaixo da figueira, quando Zaqueu pensou, agora eu vou ver ele. Agora eu vou ver como ele é. Agora eu vou conhecer aquele que o povo tanto fala. Mas Zaqueu estava lá naquele estado e pensou que ninguém ia ver ele. Mas a minha Bíblia diz que Jesus para debaixo da figueira, debaixo da árvore onde ele estava, olha para cima e chama ele pelo nome. Zaqueu, o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que Jesus conhece o teu nome. Eu aprendo que Jesus conhece as tuas necessidades. Eu aprendo que Jesus sabe quem é você, sabe o que você está passando, sabe o que você está enfrentando, sabe o teu passado, sabe o teu presente. Mas ainda assim Ele não te despreza, porque Ele tem um futuro para você. Porque Ele tem um futuro. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai aprender que Jesus não despreza ninguém. Na terça eu preguei acerca do leproso de Cafarnaum que foi curado. Jesus não despreza ninguém. Ele não despreza. O povo de Zaqueu desprezava. O povo de Zaqueu virava as costas para ele. Talvez as pessoas da família, até o pai e a mãe viravam as costas. Mas Jesus não. Jesus chamou ele pelo nome. Chamou ele pelo nome e fez um convite que se fosse para você, ou se fosse para mim, nunca que você recusaria. Que convite? Ei, Zaqueu, desce dessa árvore aí. Desce dessa figueira. Hoje me convém na sua casa, Zaqueu. Hoje me convém pousar na tua casa, Zaqueu. Hoje me convém entrar na sua história, Zaqueu. Hoje me convém, Zaqueu, entrar na tua história para mudar para sempre. Nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Sabe por quê? Porque Jesus entrou. Se hoje Jesus achar um espaço dentro de você, para Ele entrar, Ele vai mudar a sua história. Se Ele achar espaço dentro de você, dentro do teu coração, Ele vai entrar para transformar a tua casa. Vai entrar para transformar a tua família. Sabe por quê? Porque a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Não tem como ser a mesma.
Quando alguém tem um encontro com Deus, a vida dela tem que ser diferente. A vida dela tem que ser transformada. O que o Espírito de Deus pede para me pregar nessa noite é acerca exatamente deste ponto. Fala para a igreja, disse o Espírito Santo para mim nessa noite em cima deste altar. O que eu posso fazer na vida deles? Como eu posso transformar a vida de uma pessoa totalmente? Eu posso, diz o Espírito Santo nessa noite. Como ele transformou a vida de Zaqueu, e nós vamos ver dentro deste texto. A Bíblia vai dizer que Zaqueu desce daquela árvore. E eu tenho certeza, irmã Sandra, que ele desceu depressa. Desceu daquela árvore depressa, esteve na presença do meigo Nazareno. Esteve na presença de Jesus. Olhou nos olhos de Jesus. Ouviu as vozes de Jesus. E levou Jesus até a casa dele. Glória a Deus, aleluia. Jesus vai e vai adentrar dentro da casa dele. Só que o texto aqui vai ilustrar para nós e vai dizer assim que tinha pessoas que começaram a murmurar. Tinha pessoas que começaram a acreditar. E aqui o Espírito Santo já começa a falar novamente o coração de alguém. Quando você quer se encontrar com Jesus, quando você quer buscar Deus, quando você quer estar na presença dele, pessoas vão te criticar. Pessoas vão dizer assim, você vai perder tempo. Pessoas vão dizer assim, você não merece. Pessoas vão dizer assim, você pecou, fez isso, aquilo, você não merece. Pessoas vão te criticar, pessoas vão murmurar, pessoas vão te questionar, pessoas vão querer te desanimar. Situações do dia a dia vai querer fazer você parar, vai querer fazer você retroceder, vai querer fazer você voltar para trás. Mas não se esquece, você está andando com Jesus. Glória a Deus, aleluia. As pessoas vão querer parar, as pessoas vão querer murmurar, as pessoas vão querer criticar. Você vai fazer o que naquela igreja? Você vai lá perder tempo. Você vai fazer o que naquela igreja? Vai dar dinheiro para pastor. Você vai fazer o que naquela igreja? Ei, você vai perder tempo. O que eles não contam, irmã Eva? É que no culto Deus cura, Deus sara, Deus liberta, Deus salva, Deus transforma. Pega o homem na cachaça e faz pregador. Pega o homem na droga, faz bebida, faz pregador. Pega a mulher na prostituição, faz ser uma missionária. Pega o homem no adultério, faz o homem ser um homem de Deus. Isso eles não falam. Isso eles não falam. Isso eles não falam. O que Deus pode fazer. Eu escutei no dia de hoje com a Maria Raimunda algo que eu achei muito interessante. Uma mulher de Deus foi chegar numa igreja para pregar, no Joconda. E lá naquela igreja lá, a primeira coisa que o pastor e a pastora da igreja fala, eu era garota de programa, meu marido era traficante. Por que faz isso? Para mostrar aquilo que Deus pode fazer na vida do ser. Tem certas coisas na Bíblia que é muito verdade, mas o mundo não aceita. Muitas das vezes você, quando começa a servir a Deus, Deus começa a trabalhar na tua vida, Deus transforma você. Alguém vai olhar para você, principalmente os amigos que eram do mundo, e vai dizer assim, ei, colocou a Bíblia debaixo do braço e agora acha que é santo. Colocou a Bíblia debaixo do braço e agora acha que é o cara. Agora se acha, é isso e aquilo. Colocou a Bíblia debaixo do braço e acha que está perdoado dos pecados para queimar a língua deles. É o sangue de Jesus que te purifica. É o sangue de Jesus que te purifica. É o sangue de Jesus, sabe por quê? A especialidade de Jesus é pegar um homem quebrado e restaurar. Jeremias deixou isso descrito dentro da palavra. A especialidade de Deus não é jogar ninguém fora. Jesus não vai te jogar fora. Antes Jesus vai te restaurar e fazer um vaso novo. Deus, segundo a vontade dele. A Bíblia diz que Jesus vai entrar dentro da casa de Zaqueu. Que hora era? Quanto tempo Jesus ficou? Eu não sei. Mas quando eu olho para a palavra e vejo Jesus falando, hoje me convém pousar na tua casa. Vamos pensar nessa noite evangélica que Jesus passou de tarde até outro dia de manhã na casa de Zaqueu. Jesus, uma vez estando na casa de Zaqueu, acredito eu, mente de pregador, Jesus pregou a palavra de Deus. Jesus falou do reino dos céus. Jesus pregou a palavra de Deus. Jesus falou do céu. Jesus falou do reino dos céus. Jesus falou da salvação. Jesus pregou o evangelho. E uma coisa é certa, o evangelho transforma a vida de uma pessoa. O evangelho muda a história de alguém. A Bíblia vai dizer que Paulo vai escrever aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, vai dizer assim, eu não me envergonho do evangelho não, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Deus. O evangelho é poder, o evangelho transforma. É o evangelho que pode mudar o cenário. Eu não tenho nada para te entregar, mas o que eu prego e o que Jesus está falando hoje pode mudar a sua história. Se você guardar no seu coração. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus está dentro da casa de Zaqueu. E uma vez Jesus estando na casa de Zaqueu, acredito eu, pregando a palavra de Deus, falando daquilo que era concernente ao reino de Deus, algumas coisas começaram a mudar dentro daquela casa. Por quê? Qual era a fama daquela casa? Aí mora aquele ladrão. Aí mora aquele publicano. Aí mora aquele homem imoral. Aí mora aquele homem que não tem nome.
Aí mora aquele homem que não passa do miserável, do publicano. Aí mora esse homem. Aí mora o ladrão. Mas Jesus entrou na casa. A partir do momento que Jesus entrou na casa, a coisa vai tender a mudar, vai ser transformada. E eu já aplico isso à vida de alguém nesta noite. Todos aqueles que Jesus entrou dentro do coração. Essa pessoa levou esta palavra, esse evangelho para dentro da casa dele. O evangelho alcançou outras pessoas. Glória a Deus. Aleluia. Sabe por quê? Porque Jesus escolhe e planta você dentro da tua casa para alcançar outras pessoas da tua família. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque o que Jesus quer fazer, Ele não quer salvar só você, não quer transformar só você, mas Ele quer salvar a tua casa, a tua família. Glória a Deus. Aleluia. Eu começo a te dar exemplos, como a Bíblia diz em Gênesis acerca de Noé. Noé que era crente, Noé que era justo, mas entrou na arca Noé e a sua família. Foi salvo Noé e a sua família. É por isso que se nessa noite você der crédito ao que eu estou pregando, levar esta palavra no teu coração, e este evangelho alcançar a tua casa, pessoas vão começar a alcançar. Se eu começar a perguntar aqui nessa noite, tem pessoas aqui que são parentes, que são família. O que é isso? O evangelho alcançou um, depois alcançou outro e assim vai alcançando. Assim a palavra vai crescendo, assim o evangelho vai crescendo, assim vai acontecendo aquilo que Jesus falou: o reino dos céus é semelhante à semente de mostarda. Na realidade é a menor da semente, mas quando ela é implantada, quando ela cresce, ela se torna maior, ela se torna grande, de tal maneira que as aves do céu vêm e se linham de baixo. Quando Jesus pregou a palavra de Deus na casa de Zaqueu, a transformação começou a acontecer. Começou a acontecer uma transformação. E aqui eu já começo a aplicar mais uma vez no coração de alguém. Como que você acha que acontece a salvação? Evangelista, a salvação acontece quando eu ir lá na água e eu me batizar. Não. A salvação acontece quando tem alguém pregando a palavra de Deus. Ou quando de alguma maneira a palavra de Deus toca dentro do teu coração e você acredita. E você crê. A Bíblia vai dizer assim: ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Aquele que crê, aquele que crê, a partir do momento que você creu, as coisas começam a mudar. Quando você creu que Jesus é o Messias, quando você creu que Jesus é o teu único e suficiente Salvador, quando você crê que é só Jesus que pode solucionar a sua vida, quando você crê que Jesus é Deus, sabe o que acontece? Quando você crê, dentro de você as coisas começam a mudar. Dentro de você, você vai achar o espaço com uma coisa na Bíblia chamada arrependimento. Dentro de você, você vai olhar e vai dizer: não, eu criei em Jesus, eu conheci a palavra, não tem como eu continuar no vício. Eu criei em Jesus, eu conheci a palavra, não tem como eu continuar no adultério. Eu criei em Jesus, eu conheci a palavra, Zaqueu, não tem como continuar roubando. Eu criei em Jesus, eu conheci a palavra, não tem como mais eu sou uma pessoa que fica xingando, fazendo isso, fazendo aquilo. Eu conheci Jesus, eu conheci a palavra, não tem como mais eu continuar indo para o boteco, não tem como eu continuar indo para a biqueira, não tem como eu continuar indo para a casa noturna, não, porque eu conheci Jesus. Dentro de você uma coisa começa a acontecer diferente, uma transformação. O que é isso? É o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo vai convencer o homem da justiça, do juízo e do pecado. Então o que é isso? Pode eu aqui pregar a palavra de Deus, pode pregar o bispo, pode pregar um homem de Deus, profeta que for. Se o Espírito Santo não tiver entre a boca daquele que fala e o coração daquele que ouve, não vai ter efeito. Mas se nessa noite o Espírito Santo está entre a boca daquele que fala e o seu coração, vai nascer dentro de você uma semente. Vai nascer dentro de você o reino de Deus. Vai nascer dentro de você a salvação que nasceu dentro de Zaqueu. É dentro de você. É dentro de você, tem que nascer. Quando você crê, quando você volta o teu coração verdadeiramente para Deus e você entende que você precisa de Jesus. Jesus precisa de mim, evangelista. Jesus não precisa de mim. Jesus precisa de mim, pregador. Não. Eu e você somos somente mais um ser humano na terra. Se a gente não quiser acreditar, não quiser se voltar para Deus, Deus vai continuar sendo Deus. Tudo vai continuar igual. Mas como Deus dá valor para mim e para você, Deus prepara oportunidades para se encontrar com Deus. Não foi Zaqueu que preparou a oportunidade para se encontrar com Jesus. Jesus já estava premeditado que aquele dia ele ia se encontrar com Jesus. Eu não entendi onde você quer chegar. Hoje você não veio aqui em vão. Você veio aqui porque Deus preparou essa noite para falar com você. Deus preparou essa noite para falar o teu coração. Deus preparou essa noite para se encontrar com você. Deus preparou essa noite para mostrar para você que você tem valor. Deus sem você continua sendo Deus. Mas agora eu e você sem Deus,
nós não somos nada. Aleluia. Dentro de Zaqueu uma coisa começou a mudar. Dentro de Zaqueu uma coisa começou a se transformar. A Bíblia diz, Romanos capítulo 8, versículo 16, o quê? O Espírito de Deus vem habitar dentro do espírito humano e vai testificar que nós somos filhos de Deus. A partir daquele momento vai acontecer a salvação. A partir daquele momento vai acontecer a transformação. Mas o que é a salvação, pregador? A salvação é quando você crê e você volta o teu coração para Glória a Deus. Deus. A Bíblia diz, Romanos capítulo 10, versículo 9, que se a sua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e com o seu coração você crê na ressurreição, que Deus o restou dos mortos, você será salvo. A salvação começa dentro de você. A salvação começa dentro do teu coração. Começa dentro de você. Quando essa salvação te alcança, sabe o que vai acontecer? As suas atitudes vão mudar. A sua vida vai mudar. Aquele que tem um encontro com Jesus não pode voltar pelo mesmo caminho. Aquele que tem um encontro com Jesus não pode voltar pelo mesmo caminho. E aqui eu ilustro algo que não tem nada a ver com essa palavra, mas você vai entender onde eu quero chegar. A Bíblia diz que dependendo da tradução da sua Bíblia, 3 sábios, 3 magos, 3 reis, depende da tradução da tua Bíblia, vai se encontrar com o menino Jesus. E a Bíblia vai dizer que quando eles vão se encontrar com o menino Jesus, quando eles vão embora, eles não voltam pelo mesmo caminho. O que isso tem a ver com a palavra? Aquele que tem um encontro com Jesus não vai voltar para as mesmas práticas. Aquele que tem um encontro com Jesus e se sente aceito por Jesus não vai voltar nos mesmos. Aí, o que vai acontecer? Novos hábitos vão vir. Novamente, novo pensamento, novo linguajar, novo coração. Sabe por quê? A partir do momento que a pessoa acreditou, ela creu em Jesus, a partir daquele momento ela se torna diferente. Sabe por quê? A partir daquele momento que a pessoa acreditou, vai se passar o tempo que ela buscando a Deus, se aproximando de Deus, ela começa a conhecer a palavra. Quando ela começa a conhecer a palavra, se cumpre João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. A partir daquele momento que você conheceu a palavra, conheceu a verdade, conheceu a Jesus, você começa a ter a mente de Cristo. Seus hábitos mudam, sua história muda, sua história vai mudar, você vai ser transformado. Mas para isso, você precisa crer nesse Cristo que eu estou pregando. Você precisa crer naquele que Zaqueu um dia acreditou, para que a sua vida venha a ser transformada. É por isso que a igreja é um lugar de ex. Talvez dentro da igreja você vai conhecer alguém que pintou e bordou lá fora, fez tanta coisa. Talvez dentro da igreja venha ter assassino, ladrão, pessoas de todo jeito. Pessoas que diamante, pessoas que eram perdidas no vício do jogo, da bebida, em tantas coisas. Pessoas que foram traficantes, mas teve um encontro com Jesus. E aquele que teve um encontro com Jesus tem uma nova história para ele. Tem uma nova história. Tem uma nova história. Glória a Deus. O único lugar do mundo que todo mundo é aceito é dentro da igreja. O único lugar do mundo que todo mundo é aceito e ninguém é rejeitado é dentro da igreja. É porque na presença de Jesus acontece essa transformação. De repente, aquele que no mundo não era ninguém passou a ser irmão fulano de tal. De repente, aquele que no mundo não tinha nome, agora irmão fulano de tal está com a oportunidade. O que aconteceu? Recebeu uma nova identidade em Cristo Jesus. Recebeu uma transformação. O hábito mudou. Aquelas amizades que você passava e te chamava de apelido, isso, daquilo, vai te passar o tempo. Aí vem o irmão. Aí vem o pastor. Aí vem tal. Como muitas das vezes eu já falei para os irmãos aqui no serviço antes que eu trabalhava. Quando eu entrei no serviço, as pessoas muitas das vezes falavam como se fala a pessoa do mundo, se fala de maneiras diferentes. Se fala talvez até mesmo por xingamento. Passou o tempo, agora mudou, irmã. Eu chegava, o pastor está chegando aí. Passou o tempo, o irmão está chegando aí. As pessoas paravam de xingar, paravam de falar certas coisas. Quando eu chegava, o que é isso? A transformação que transformou em mim. As pessoas de fora têm que ver e contemplar. Glória a As pessoas Deus. de fora têm que ver e contemplar. É o que Deus quer fazer na sua história. É o que Deus quer fazer na tua vida. O Evangelho de Deus é algo tão puro que ele muda a vida daquele que é impuro. O Evangelho transforma a vida do ser humano. Dentro de você começa essa transformação e essa transformação vai sair para fora. Eu poderia te contar que está escrito em Mateus capítulo 5. A Bíblia diz que Jesus virou para os seus apóstolos, seus discípulos, aqueles 11 galileus e o Iscariote que ele tinha escolhido e falou assim: vocês agora são sal da terra. Vocês agora são luz do mundo. Não tem como mais vocês se esconder, não. Não tem como esconder uma cidade que está em cima de um monte. Todo mundo tem que ver. As pessoas vão ver o que Deus vai fazer na tua vida, a transformação. Aí alguém vai perguntar: o que aconteceu com você? Está diferente?
Eu me encontrei com Jesus de Zaqueu. Glória a Eu me Deus, encontrei com aleluia. Nazareno. Eu me encontrei com Jesus. E ele mudou a minha história. Ele pode mudar a Glória a sua Deus, também. aleluia. Aquele que se encontra com Jesus, a vida dele vai ser diferente. A Bíblia diz que ali, quem sabe uma noite que Jesus ficou, poucas horas que Jesus ficou com Zaqueu, Zaqueu creu em Jesus. Zaqueu se voltou para Jesus. Aquele que se encontra de verdade com Jesus, independente do seu passado, vai entender que o que tem de melhor e maior neste mundo todo é Jesus. Porque o ser humano que não tem Jesus, ele não tem nada. O ser humano que não tem Deus, ele não tem nada. Como muitas das vezes você já ouviu falar, aquele que está com Deus é a maioria. Aquele que está com Deus tem as coisas que o homem do mundo não pode comprar. Glória a Deus, Às vezes, muitas das aleluia. vezes, o meu coração deseja conquistar certas coisas, Jaconiza Nilton. Muitas das vezes a gente vê um carro bom e a gente fala assim, nossa, queria ter um carro bom. A gente vê uma pessoa que tem uma casa boa, queria ter uma casa boa. Vê uma pessoa que, quem sabe, tem algo, alguma conquista na terra, nossa, eu queria ter uma coisa dessa. Mas aí eu olho e penso, eu sou rico daquele que o dinheiro não compra, eu tenho o Espírito Santo. Talvez tenha pessoas que tenham riquezas e riquezas e riquezas no mundo, mas que talvez você, nesse culto simples, pode receber, eles não têm. Aleluia. Porque o que tem de mais precioso no mundo, o dinheiro não paga, mas o sangue de Jesus paga. Glória a Deus, aleluia. A alma que você tem, a salvação que você tem, o Espírito Santo que Deus quer entregar para você. Para Deus entregar o Espírito Santo para você, basta você acreditar no que eu estou pregando. Basta você crer que Deus te ama e Ele quer te restaurar. Basta você crer que Deus te ama e Ele morreu em uma cruz, ressuscitou o terceiro dia, para que você alcance essa salvação. Basta você acreditar. A Bíblia vai dizer aqui que Zaqueu acreditou, voltou o coração para Jesus de tal modo, descobriu que Jesus é o que tinha de melhor, que o texto diz aqui, no capítulo 19 de Lucas aqui. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa eu tenho defraudado, dou a alguém, restituo 4 vezes mais. Evangelista, você está dizendo para eu dar minhas coisas para os outros? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que uma pessoa avarenta. Estou dizendo que uma pessoa que roubava o seu próprio povo por causa de dinheiro. Estou dizendo que uma pessoa que tinha amor ao dinheiro está deixando o amor pelo dinheiro, pelo amor de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Uma pessoa que tinha muito dinheiro, dinheiro roubado, dinheiro furto, dinheiro que era de furto, está deixando tudo por causa de Jesus. Está deixando tudo por causa de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus é o que tem de melhor para mim e para você. Sabe por quê? Porque Jesus tem o melhor para nós. Talvez alguém que serve a Cristo há muitos anos não tenha muitas riquezas, não tenha muitos bens materiais, mas uma coisa certa, todo esse tempo Deus cuidou de você. Todo esse tempo Deus cuidou da sua saúde. Todo esse tempo Deus cuidou da tua casa. Todo esse tempo Jesus tem te preservado. O que é a prosperidade? A prosperidade é ter sempre, não tem abundância. Você sempre tem. Deus sempre está cuidando de você. Sempre. O que tem de melhor nessa terra é Jesus Cristo dentro do teu coração. A Bíblia diz assim, Cristo em nós é a esperança da glória. O texto diz aqui que Zaqueu, de repente, decidiu abrir mão de tudo por amor de Jesus. Dentro da Bíblia a gente vai conhecer exemplos de pessoas assim como Pedro. Pedro um dia viu Jesus fazer um milagre na vida dele, um milagre da pesca maravilhosa. Preguei isso na noite de ontem em Tabatinga. Quando Pedro viu aquele milagre, Pedro se prostrou diante de Jesus, falou, Senhor, se ausenta de mim, eu sou um homem pecador. Pedro, de agora em diante, a sua vida é outra, Pedro. De agora em diante, você vai ser pescador de homens. E o texto diz que ele, Tiago, João e André, deixou tudo e seguiu a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deixou tudo e seguiu Jesus. Glória a Deus, aleluia. Você pode fazer de melhor na tua vida, independente de tanta coisa que tem no mundo, é seguir a Jesus, é servir a Jesus, é voltar o teu coração para Ele. Eu não estou aqui te prometendo que vai ser só vitória, só bênção, vai dar tudo certo não. Momento difícil vem, momento de dificuldade vem, perseguição vem, dor vem, dificuldade vem. Mas Cristo vai estar com você todo dia. Você nunca vai estar sozinho, porque você vai ter Cristo com você. Você vai ter o Espírito Santo dentro de você. Deus meu, aleluia. E uma transformação vai acontecer. Uma pessoa ouve a palavra de Deus, uma pessoa crê na palavra de Deus. O Espírito de Deus vai habitar dentro do Espírito dela, vem testificar que ela é filho de Deus, as obras mudam, o comportamento muda, se transforma em outra criatura.
Se cumpre o que Paulo falou aos Coríntios, dizendo, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, nova identidade, novos caminhos, nova história. A partir desse momento a pessoa tomou uma decisão. Até agora foi eu e Jesus. Agora é eu e o público. O que é isso? É o batismo. Uma pessoa não batiza para ela ser salva, ela batiza porque ela já foi salva. Ela batiza porque Deus já restaurou ela. A pessoa batiza porque Deus já operou na vida dela. O diabo coloca na cabeça das pessoas acerca do batismo coisas erradas. Que coisa? Ah, se você batizar, nunca mais você pode pecar, não. Porque eu mesmo, se eu levantar a mão e falar, eu não peco, é mentira. A Bíblia vai dizer, aquele que diz que não tem pecado mente, a verdade não está nele. A diferença é os seus hábitos mudam. Uma pessoa que se converteu e entregou a vida para Jesus, ela não vai voltar a mesma lama que Jesus tirou ela. Uma pessoa que voltou o coração dela para Jesus como Zaqueu, não vai voltar a roubar como ele roubava. Por quê? Agora tem a mente de Cristo, agora a mente foi transformada. Então uma coisa é certa, se você tem um desejo de descer as águas, uma coisa só você vai estar fazendo. Você vai estar reconhecendo diante do público. Você vai estar fazendo um ato público de fé. A partir desse momento eu sou de Deus. A partir desse momento eu sou de Cristo. A partir desse momento eu assumo diante de todo mundo que eu tenho um compromisso com Deus, um pacto com Deus, uma aliança com Deus. É isso. Ah, mas aí a pessoa nunca mais vai pecar? Ela vai. Ela vai. Só que a minha Bíblia diz assim, 28 e 13 de Provérbios. Aquele que confessa o pecado e deixa, alcança misericórdia. A minha Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, versículo 7. Se vocês vierem à luz, aonde Cristo está, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. É para isso que uma pessoa participa da Santa Ceia. O que é a Santa Ceia? A Santa Ceia é o pão e o sangue. O que é o pão? O corpo de Cristo. O que é o sangue? O sangue de Cristo que foi derramado para quê? Para perdão dos pecados. Se você sente desejo de se batizar, assuma esse compromisso com Deus de se batizar. Se tem uma coisa certa, se eu perguntar aqui nessa noite para alguém, você se arrepende de se batizar? Talvez alguém vai me dizer, foi o melhor dia da minha vida. Foi o dia que eu morri para o mundo. Renasci. O texto diz aqui acerca da vida de Zaqueu. Que Zaqueu reconheceu o seu erro, reconheceu o seu pecado, e é aqui que mora a salvação. Quando você se encontra com Jesus e crê em Jesus, você reconhece que você é falho, você reconhece que você precisa dele, você reconhece que sem ele a sua vida não faz sentido. A salvação entrou dentro de Zaqueu, a salvação entrou dentro da casa de Zaqueu. Zaqueu vai virar para Jesus e vai dizer essas coisas. Naquele momento Jesus vai declarar dentro da casa de Zaqueu o que nessa noite eu quero profetizar para a tua casa. Hoje chegou salvação a esta casa. Você recebe isso para a sua casa? Hoje chegou salvação a esta casa. Sabe por quê? Porque esse também é filho de Abraão. O que significa isso? Esse também é filho da promessa. Esse também é herdeiro da promessa. Glória a Deus. Não importa o estado que você está aqui nessa noite, Deus te ama. Ele tem uma promessa para você. Deus te ama. E Ele tem para você uma promessa. Que promessa? Promessa de salvação. Promessa de salvação. Promessa de mudar a tua história. Promessa de mudar a tua vida. Mas para isso você tem que crer. Zaqueu creu. Quando Zaqueu creu, Jesus declarou na casa dele: hoje chegou salvação a esta casa. Uma coisa é certa, diaconisa Neuza, daquele dia em diante nunca mais aquela casa foi do mesmo jeito. Nunca mais foi do mesmo jeito. Coisa linda é quando a salvação alcança uma casa, o esposo, o marido, e a casa é restaurada. Coisa linda. Porque os hábitos mudam. A vida da gente muda. Muda de uma maneira tão linda e tão gloriosa, que aquilo que a gente dava importância e brigava, a gente não liga mais. Por exemplo, eu gostava muito do Jonivan quando eu era uma pessoa do mundo, desse jogo do Palmeiras. Chegava a chorar numa final. Chegava a brigar com a televisão ali por causa do jogo ali. Ganhando, perdendo gol e aquele rolo todo. Depois que eu me converti, o Palmeiras estava jogando lá um campeonato muito importante. Lá, não sei se era semifinal, final. Onde eu estava? Estava numa casa fazendo oração, nem aí com o jogo de bola. Deus arranca da gente. Vícios, essas coisas, Deus vai arrancando. Mas para isso a gente tem que crer na palavra de Deus. A gente tem que crer que sem Jesus nós não somos nada. A gente tem que crer que se a gente voltar o nosso coração para Jesus, para esse Jesus que morreu na cruz e ressuscitou,
nós vamos descer nas águas, nós vamos ser sepultados para o mundo lá nas águas, mas nós vamos ressuscitar com Cristo para uma vida eterna. Glória a Deus, aleluia. O que Deus tem para você é mais do que essa terra. Eu sei que muitas das vezes aqui na terra o ser humano sofre, enfermidades vêm, medo, frio, calor, dores, dificuldades, perseguição, luta vem na vida do ser humano. Mas a esperança do servo de Deus não é aqui, a esperança do servo de Deus é lá. A esperança do servo de Deus não é a terra, a esperança do servo de Deus não é na terra, mas é no céu. A Bíblia vai dizer, eu não me lembro se foi Paulo ou se foi Pedro que falou, e disse assim: se nós esperarmos em Cristo, que foi Paulo, somente nessa vida, os mais miseráveis somos nós. Nós não devemos esperar de Cristo só nessa vida não, porque Cristo alcança nós pelo Evangelho da Salvação. E uma vez nós alcançando o Evangelho da Salvação no nosso coração, permanecendo no caminho do Senhor e perseverando até o fim, a Bíblia diz em 24:13 de Mateus que nós vamos ser salvos. A Bíblia vai dizer que tem um arrebatamento esperando a igreja, tem o céu, tem tanta coisa boa. Glória a Deus, aleluia. E muitas das vezes a gente pode perder tudo isso simplesmente por não crer em Jesus. Uma vez que Zaqueu ouviu a palavra de Deus, Zaqueu entendeu: eu preciso disso. Eu preciso de Jesus. Eu preciso desta palavra. Eu preciso mudar de vida. Que você possa sair deste culto de domingo, culto da família, já para acabar o culto, pensando assim: eu preciso mudar de vida. Eu preciso me voltar para Deus. Eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso ser transformado. Eu preciso ser alcançado. Hoje você tem uma oportunidade que muitos não têm. Tem países do mundo que não é possível pregar o Evangelho. Tem países do mundo que vai ter pessoas morrendo na idolatria. Vai ter pessoas dobrando o joelho para a imagem, morrendo em países. Vai ter pessoas fazendo sacrifício de animal para deuses. E a palavra não pode ser pregada para libertar eles. Mas aqui você está na igreja, você está no Brasil. Você tem liberdade de ouvir Jesus falar. Voltar o teu coração para Ele e se salvar. Quando eu olho para a Bíblia diz em 1 Timóteo 2, versículo 3, que o desejo de Deus é que todos os homens se salvem. Não tem distinção. Deus quer salvar todos. Não importa o teu pecado, a tua falha, a história de vida que você tem, se foi algo terrível, se foi algo comum, se foi algo, não importa o que você fez. Ainda assim Deus quer te salvar. Ainda assim Ele te ama. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho por mim e por você. Nós merecemos? Não merecemos, mas a graça nos alcança. O amor de Deus nos alcança. O amor de Deus é maior que as tuas falhas. O amor de Deus é maior que os teus erros. O amor de Deus é maior que o teu pecado. Ei, Zaqueu, o amor de Deus é maior do que o que se roubou. O amor de Deus é maior do que estão publicando. Ei, Zaqueu, o amor de Deus é maior do que as tuas falhas. Jesus vai na tua casa para mudar a sua história, Zaqueu. Glória a Deus. Guarda essa palavra no teu coração. Para me acabar essa mensagem, para me orar rapidamente. Daqui a pouco nós vamos acabar o culto. O último versículo dessa passagem vai dizer assim: guarda no teu coração e nunca mais esquece, porque o Filho de Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus não veio para os sãos, Jesus não veio para perfeito, Jesus não foi buscar santinho não. Jesus veio para aquele que é cheio de erro, cheio de defeito, cheio de falha, para restaurar ele na presença dele, fazer um novo homem, uma nova mulher. Guarda essa palavra no teu coração. Jesus te ama e Ele quer te restaurar. Glória a Deus, aleluia. Quer salvar a tua casa, salvar a tua família e operar na tua história. Glória a Amém? Deus. Se você pode, exalta o Senhor com as suas palmas.